Olá, meu aluno! No vídeo de hoje a gente vai aprender a técnica de rena ombre. O nosso spa da sobrancelha vocês já aprenderam nas videoaulas. E como vocês viram, já comecei higienizando a pele e agora estou esfoliando a pele. Novamente eu vou fazer a higienização para tirar todo o resquício de óleo, porque esse esfoliante tem óleo de rosa mosqueta na composição. E agora a gente vai para a marcação, que vocês também já aprenderam no curso. Por isso eu não vou dar muita ênfase na explicação da marcação, visto que vocês já aprenderam, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. O nosso foco aqui é a nossa técnica de rena ombre. Vocês podem observar que a sobrancelha dela é uma sobrancelha bem cheia, que quase não tem nenhuma falha. E é uma sobrancelha bem escura também. Os pelos dela são um castanho bem escuro. Então a rena que eu vou escolher para o tom de pele dela é uma rena preta. Eu poderia usar um castanho escuro? Poderia também usar um castanho escuro. Mas eu vou preferir usar a rena preta porque a pele dela puxa muito pro marrom. Então talvez se eu usar a rena castanho escuro, talvez a rena fique com um fundo muito amarronzado e destoie um pouco da cor dos pelos da sobrancelha dela. Então eu vou usar a rena preta e como ela já tem a sobrancelha bem preenchida e bem cheia, eu não vou deixar essa rena por muito tempo na pele para justamente não ficar muito escuro e tirar a harmonia do rosto dela. Voltando aqui para o mapeamento, vocês perceberam que eu passei a linha pigmentada aqui embaixo da sobrancelha dela, mas foi-se necessário passar assim a caneta em gel branca, porque vocês estão vendo que embaixo ela tem bastante pelinho, então a linha ela não teve uma boa aderência na pele, visto que ela só vai pigmentar se ela tiver contato com a pele. Como tem muitos pelinhos, tem regiões que a linha não fixou tão bem, por isso é muito importante você também passar a caneta em gel quando você tiver com dificuldade de enxergar os pelinhos. Essas bolinhas que eu fiz aqui no nosso mapeamento são só para demarcar o encontro das linhas de cada lado, tá, gente? Então vamos aqui já aparando a sobrancelha dela. A sobrancelha dela é uma sobrancelha que precisa de aparar porque os pelos estavam bem compridos. Vamos passando a cera, gente. A cera é um alívio para aquelas clientes que sentem muita dor. Por quê? A cera vai doer também, mas para essa cliente que é mais sensível à dor, a cera é ótima, porque tira muitos pelos de uma única vez. Mas lembrando para vocês que o ideal é vocês usarem a cera fria. A cera quente não é muito legal para essa região da face, pois ela é muito mais agressiva e tem muito mais chance da sua cliente ficar com alergia. Eu removi os pelinhos de baixo com uma pinça. Já tem aula no nosso curso aqui também de como remover os pelos da maneira correta, usando a pinça. E agora eu vou vir com o nosso óleo removedor de cera, tirando todos os resquícios de cera que sobrar. Higienizei a pele novamente para tirar todo o resquício de pós-cera. E aí, gente, já vim preparando a nossa rena e deixando ela descansar. Enquanto a rena descansava, eu vim e fiz o mapeamento novamente, apenas com a linha pigmentada com lápis dermatográfico, para a gente poder começar a nossa aplicação de rena. Rena descansada, vamos começar a nossa aplicação de rena ombre. Para essa aplicação, eu estou utilizando o pincel e eu vou começar aplicando pela cauda. O ideal é que a gente sempre comece essa aplicação pela cauda, mas se a sua sobrancelha tiver uma falha muito grande em alguma região, o ideal é que você aplique na falha primeiro e depois volte e comece pela cauda, porque onde não tem pelo sempre fica mais evidente. Então o ideal é que a região que estiver com essa falha fique mais escura do que aonde tem pelo, para trazer esse disfarce nessa região de falha. Então vamos lá. Se tiver falha, comece aplicando a rena pela falha, mas se não tiver, igual no caso dela, a sobrancelha dela é bem preenchida, a gente começa pela cauda. Então sempre aplicando a rena com a pele bem esticada e, gente, fazer uma aplicação mais limpa possível para você não sair tão fora da sua marcação, porque se você sair muito fora dessa marcação, você pode acabar perdendo o parâmetro de espessura da sobrancelha. Então você pode deixar a sobrancelha muito grossa, você pode deixar a sobrancelha mais fina. Bom, estamos agora fazendo essa aplicação já no corpo das sobrancelhas e vocês têm que lembrar o seguinte: enquanto eu tô aqui no corpo aplicando, a cauda já tá fazendo efeito. Então a região da cauda já está sendo pigmentada. Isso também traz o nosso efeito ombre, que é esse efeito de degradê, onde o início é mais claro, o corpo é médio e a cauda é mais escura. Então por isso que a gente deixa o início por último, para ele realmente ficar mais claro. Agora, quanto tempo você vai deixar essa rena agindo nas sobrancelhas? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é se você quer uma rena natural, que é uma rena que vai ser toda mais clarinha, se você quer uma rena marcada, que é uma sobrancelha que vai ser toda mais marcadinha, mais escurinha, ou uma rena efeito ombre, onde a cauda vai ser mais escuro, o corpo vai ser médio e o início vai ser bem clarinho, quase imperceptível.
Então, depois que você souber como vai ficar as sobrancelhas, você precisa calcular quanto tempo você demorou para fazer essa aplicação de rena. Porque pensa bem, se você demorou 10 minutos para fazer a aplicação da rena e você quer uma rena super natural, você já sabe que você não vai poder demorar muito para poder retirar essa rena. E o terceiro ponto, você tem que saber qual é o tempo de pigmentação da rena que você escolheu, porque cada rena pigmenta num tempo diferente. Então é muito importante você fazer aquele teste no seu pulso da colorimetria para você entender qual que é o tempo de ação da sua rena. Então, assim que você testar qual é o tempo de ação da sua sobrancelha, você vai definir quanto tempo você vai deixar para ter uma rena natural, quanto tempo você vai deixar para ter uma rena marcada, e quanto tempo você vai deixar para ter uma rena efeito ombre, que é uma rena que o início você vai tirar mais rápido, depois você vai vir tirando no meio e por fim o final. Demorei cerca de 5 minutos para fazer a aplicação na sobrancelha toda, deixei mais 2 minutos essa rena agindo e já vim tirando o início com a ajuda de um palito com um pouquinho de algodão. Gente, eu vou deixar um pouquinho de rena bem aqui na base das sobrancelhas, porque o intuito da rena ombre é não causar nenhum tipo de marcação nesse começo, sabe? Não deixar a rena quadrada na frente. E aí eu deixei mais 2 minutinhos e já vim tirando o restante, tá vendo? Até o restante do corpo. E vocês já viram como essa rena da Glance, ela pigmenta rápido? A rena já ficou escura. E como eu sei que a cauda foi a parte que ficou mais tempo com a rena pigmentando, eu vou deixar essa cauda mais 1 minutinho e já venho retirando. Então vocês podem observar que eu demorei 5 minutos para fazer minha aplicação, esperei 2 minutos e tirei o início, esperei mais 2 minutos e tirei o corpo, e depois esperei mais 1 minutinho e tirei a cauda. Então basicamente eu demorei 5 minutos para aplicar e esperei mais 5 minutos para tirar toda a rena dessa sobrancelha. Enquanto eu esperava a rena fazer efeito em uma sobrancelha, eu fui fazendo a aplicação na outra sobrancelha. Agora, não tem problema se uma sobrancelha às vezes ficar um pouco mais escura que a outra, que é só você vir com o seu clareador e clarear as sobrancelhas. Vou neutralizar agora essa sobrancelha usando o próprio fixador da rena. Vou deixar esse fixador agir 2 minutinhos. Enquanto isso, eu tô deixando agir 2 minutinhos o início da outra sobrancelha para eu já vir retirar. Você pode massagear essa pele com o seu rolinho de jade ou com as esferas de cromoterapia. 2 minutos se passaram e eu já vou retirar a rena do começo dessas sobrancelhas e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra. Vou deixar mais 2 minutos o corpo, 1 minuto a cauda e vou retirar tudo. Já retirei toda a rena das duas sobrancelhas e apliquei o fixador nessa sobrancelha que eu acabei de tirar a rena. Enquanto o fixador age, eu já vou vir finalizando a outra sobrancelha. A finalização vocês já aprenderam aqui no nosso curso também. Você vai passar a linha na base com um pouquinho de lápis dermatográfico, vai aplicar o iluminador na pele, abaixo das sobrancelhas. E se você achar que o início das suas sobrancelhas não ficou claro o suficiente, é só você vir com algodão embebido de clareador de rena e aplicar no início das suas sobrancelhas para ficar mais clarinho. Vou finalizar essa sobrancelha também e vou trazer o resultado aqui para vocês.